Boa tarde, pastores. A paz do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês. Gostaria de falar com os senhores sobre esses comunicados que foram enviados para os senhores esta semana, fazendo uma análise da situação atual e emitindo orientações do nosso pastor de como nós devemos proceder com os cultos nessa situação que nós estamos vivendo, ok? O primeiro que eu quero falar é esse comunicado aqui, que tem o título de orientações. Orientações são as orientações do nosso pastor presidente, ele está muito bem explicado aqui, de forma bem simples, né, bem clara. Orientações do pastor, que nós devemos seguir, ok? Essas orientações aqui é a determinação do nosso presidente, são as determinações que nós temos que seguir, ok? Esse comunicado é uma análise jurídica da situação, solicitada pelo pastor Teixeira, pelos nossos pastores, e uma análise feita de forma jurídica, que, encaminhada ao pastor, gerou esse comunicado, ok? E esse anexo que eu estou enviando aqui, anexo que é a terceira peça desse conjunto, que foi enviado para os senhores, é uma parte, um trecho do decreto 10.292, de 25 de março, que o presidente utilizou para inserir no texto legal já existente que o serviço religioso era essencial, tá certo? Aqui embaixo nós temos um trecho da decisão do TRF2 que deu vigência a esse decreto. Explico melhor. No dia 6 de fevereiro desse ano, de 2020, foi sancionada pelo nosso presidente a Lei 13.979, que é conhecida como a Lei de Combate ao Coronavírus. Essa lei teve uma previsão de todas as providências que seriam adotadas no combate ao coronavírus. Essa calamidade que está assolando o mundo inteiro. Então, no dia 6 de fevereiro, o presidente sancionou essa lei com muita prudência, com muita cautela e com muita rapidez, deu início ao processo de combate a essa pandemia, né? No dia 20 de março, ele baixou um decreto 10.292, de 20 de março desse ano. Ele baixou o decreto para regulamentar a lei 13.979, de 6 de fevereiro. Ele baixou esse decreto. No dia 20 de março, decreto 10.292. E no dia, creio que diante da decisão de muitos governadores e prefeitos de mandar fechar as igrejas, ele baixou um novo decreto, guiado por Deus, creio eu, inserindo no texto legal as igrejas, o serviço religioso como serviço essencial. Esse último decreto dele, que modificou o decreto 10.282, é o decreto 10.292, de 25 de março. Esse decreto, logo em seguida, ele sofreu através de um pedido de liminar deferido pelo juiz de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, ele foi suspenso a validade do decreto 10.292, que realmente colocava as lotéricas e o serviço religioso como serviços essenciais. Diante dessa decisão liminar do juiz lá do Rio de Janeiro, a validade, a vigência do decreto 10.292, que tornava o serviço religioso como essencial, foi suspenso, né? A vigência foi suspensa, nós continuamos do mesmo jeito. Abro parênteses para dizer o seguinte: nem presidente, nem governador, nem prefeito pode impedir culto. Culto é uma garantia constitucional. Depois eu explico por que nós estamos acatando as ordens desse prefeito, desse governador. Então, esse decreto 10.292, ele foi suspenso a validade por uma liminar. A Procuradoria recorreu dessa decisão e o TRF2, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cassou a liminar
e deu vigência à decisão, deu vigência ao decreto 10.292. Então, nós temos hoje o culto como serviço essencial. Pergunta, que foi muito comum: estamos autorizados a fazer os cultos, então? Olha, deixa eu explicar. Nós não estamos nem impedidos, porque as ordens que estão aí não são ordens judiciais. E somente o culto só pode ser impedido por ordem judicial. É constitucional. Por que é que nós estamos acatando essas ordens? Por cautela, por bom senso, tá certo? Nós estamos no meio de uma crise de saúde mundial, com exemplos de países que já estão passando por elas, que foi desastrosa a ação desse vírus, e nós não queremos correr esse risco, nem queremos que a igreja se coloque como uma pedra de tropeço para que pessoas venham a falecer. Prudentemente, nosso pastor decidiu então suspender os cultos, acatar as decisões do Ministério da Saúde, não tentar litigar para obter mandado judicial para abrir igreja, tá certo? Então nós decidimos acatar essa ordem. Eu vi hoje pela manhã o pastor Jerônimo, a igreja do pastor Jerônimo, e eu vi, e eu aconselho que se faça assim, a Bíblia aqui, do lado aqui, esses comunicados da igreja e esse anexo, porque eu creio que vão acontecer situações em que a polícia vai bater na porta da igreja, mesmo tendo uma portinha só aberta, e o pastor atendendo uma pessoa, fazendo só oração. Eu tenho a impressão que vão haver denúncias e vão... Olha, porque essas determinações, eles têm um ranço, sabe? Um ranço de vingança, de perseguição. Muitos municípios, muitos prefeitos e muitos governadores são esquerdistas. Eles não iam perder a oportunidade de promover a perseguição contra a igreja. A igreja, que foi a maior responsável pela eleição do Bolsonaro e que garante em oração o governo desse homem. Então, devemos ter prudência. Coloca lá as 3 peças. Chegou alguém, disse: senhor, olha, o senhor está impedido de fazer culto. Eu não estou fazendo culto. Eu estou apenas atendendo aqui na igreja. A igreja está até fechada. Nós temos apenas uma porta para atender uma pessoa ou outra que vem aqui, o necessitado, porque aqui nós temos a garantia de que o nosso serviço é essencial. Ah, mas o senhor tem que fechar, não sei o que, porque o senhor leva o preso. Não discuta. Não discuta. Se não tiver... Esse povo é arbitrário, a situação é diferente, tá certo? Então anota o nome do policial, ou de quem for lá, ou da autoridade, e nos comunica. Se for possível gravar, grava. Se não for, anota tudo e me passa para que nós possamos analisar a situação e, se houver excessos, nós tomarmos providência. Espero que eu tenha tirado as dúvidas dos irmãos, as principais. Estamos aqui sem muitos recursos, porque o fórum está fechado, os cartórios estão fechados, mas nós estamos aqui de plantão, permanentemente de plantão, e estamos às ordens dos pastores, dos senhores, ok? Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus vos guie e que Deus derrame unção e graça na vida dos senhores, para que os senhores continuem fazendo esse trabalho. E eu tenho certeza que a igreja sairá dessa crise, dessa situação muito mais forte e muito mais unida. Participe dos cultos domésticos. Combine com seu obreiro, com a família tal, com seus membros. Olha, aqui ó, você vai fazer seu culto doméstico. 7 horas, pastor. Pois 7 horas você faz uma chamada de vídeo para mim e eu quero orar por vocês. Faça uma live 6 horas da manhã de oração. Faça culto. Não perca o contato com seus membros. Não perca contato com seus membros. Nós temos as redes sociais aí e os do mundo, os doidinhos do mundo usam muito isso, né? Até ganham dinheiro divulgando bobagem e uns bandos de loucos dando 1.000, 2 milhões, 3 milhões de likes, né? E aí os caras ganham dinheiro e nós às vezes ficamos muito silenciosos. Vamos usar, não importa que dia você está usando 10 vezes por dia, eu vou usar 20.
Não deixe seus membros desamparados, não deixe seus membros sem ouvir a sua voz, sem ver a sua imagem. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor para todos.